Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Painel de Notícias. Nesta edição, vamos abordar questões que chegam à Justiça Federal da Primeira Região, envolvendo povos que, apesar de terem exercido um papel fundamental na formação da nossa nação, ainda precisam recorrer à Justiça para fazer valer seus direitos. É agora, não sai daí! Justiça Federal concede a estudante o direito de permanecer em curso sem passar por avaliação heteroidentificadora. TRF1 assegura a povo Yanomami o direito de sepultar, segundo suas tradições, indígenas vítimas da Covid-19. Começa agora. Fica comigo. A Lei Áurea foi assinada em 1888, com o propósito de abolir a escravidão no Brasil. O problema é que mais de um século se passou e a população negra ainda sofre com a marginalização. Políticas públicas implantadas no Brasil pretendem surtir efeitos compensatórios. Mas será que o sistema de cotas, por exemplo, tem o poder de combater desigualdades sociais e raciais? Vamos saber mais sobre esse tema na reportagem de Fátima Uchoa, que entrevistou a professora doutora Elizabeth Mamed Costa, presidente do Comitê Permanente de Acompanhamento das Políticas de Ação Afirmativa da Universidade de Brasília. Os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI e começaram a trazer africanos para o trabalho escravo, principalmente nas plantações. Lá se foram mais de 300 anos de escravidão da população negra, até que em 1888, com a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio, veio a abolição. Uma possibilidade de universalização da cidadania no Brasil. O problema é que a lei não foi suficiente para reparar o período sombrio de injustiças que envergonha a humanidade. A professora de História e Direitos Humanos da Universidade de Brasília, Ana Flávia Magalhães Pinto, resume o arcabouço histórico sobre a legalização da liberdade dos negros no nosso país. A gente chega ao 13 de maio com um quantitativo muito grande de gente negra livre e liberta e uma parcela minoritária ainda de gente negra escravizada. Isso não faz com que a lei de 13 de maio seja relevante, porque efetivamente nós estabilizamos, a ilegalidade da escravidão no Brasil. A partir daí, toda e qualquer experiência de submissão de pessoas a trabalhos forçados passa a ser objeto de questionamento, até mesmo jurídico. Apesar de a escravidão ter se tornado ilegal há 137 anos, a exclusão social e econômica de parte da população negra persiste até os dias atuais. Para tentar compensar e dirimir as desigualdades raciais e sociais, o Brasil adotou políticas afirmativas, como a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para os negros. Essa iniciativa consta da Lei 12.990 de 2014, a chamada Lei de Cotas, cuja validade de 10 anos teria expirado, mas em decisão do Supremo Tribunal Federal foi prorrogada até que o Congresso Nacional aprove nova norma sobre a matéria. E o STF fundamentou entre os argumentos que o fim da vigência dessa ação afirmativa, sem avaliação de impacto e de eficácia na redução das desigualdades raciais e as consequências da descontinuidade dos resultados já alcançados, afrontam regras constitucionais que visam a construção de uma sociedade justa e solidária, livre de disparidades sociais e de preconceitos de raça, cor e outras formas de discriminação. Assim, pela decisão do Supremo, as cotas raciais devem continuar sendo observadas. Universidades públicas federais também estão inseridas no sistema de cotas com a reserva de 50% do total das vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Mas cada instituição pode fixar regras à parte nos editais de reserva de vagas, entre as quais a que estabelece a análise posterior dos candidatos que se autodeclararam pretos e pardos, um trabalho feito pelas chamadas bancas de heteroidentificação ou comissões de comprovação e validação. O país entende que
houve uma discriminação com o conjunto da população e que essas ações afirmativas devem fazer um resgate histórico dessa situação. Então, esta é uma política definida para quem? Para negros. Negros pardos, negros pretos. Agora, ela cabe aos brancos, que também se identificam como pardos. É neste momento que as avaliações das bancas, elas são necessárias. Ainda segundo a doutora Elizabeth Costa, há particularidades sobre as quais os avaliadores de heteroidentificação devem estar mais atentos. Você tem negros com traços fisionômicos, como nariz, boca, bastante afilados, que é um padrão diferente do que você espera desse modelo um pouco estereotipado do que é o negro, que é um rosto bastante arredondado, nariz largo, boca grande e tal. No entanto, os avaliadores, eles vão se capacitando para este olhar. Mesmo sendo necessárias nessas hipóteses, as avaliações devem sempre garantir a ampla defesa e o contraditório a quem tenha sido desclassificado nessa etapa do concurso. Foi o que definiu o STF ao reconhecer a legitimidade constitucional da heteroidentificação como critério para a seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras. Só que o procedimento deve estar expressamente previsto em edital, como ressalta o advogado Paulo Henrique Queiroz. O edital, ele faz lei entre as partes. Quem são as partes, né? São a administração e os candidatos em um certame público. Portanto, o edital, ele rege aquele sistema de seleção. Ele rege impondo direitos e deveres para ambas as partes, de modo que nenhuma das partes pode extrapolar o que está disposto no edital. Num caso em que o edital não previa a etapa de heteroidentificação, a Justiça Federal foi acionada para decidir a demanda entre a Universidade Federal do Maranhão e uma candidata que concorreu ao vestibular pelo sistema de cotas raciais da instituição. A estudante se autodeclarou negra e só após 3 anos cursando a faculdade de Direito foi convocada para passar pela análise dos heteroidentificadores, algo que atentou contra o princípio da vinculação ao edital. O princípio da vinculação ao edital é um princípio administrativo, né? O princípio administrativo que intenta fazer com que haja segurança jurídica para ambas as partes, que tanto o candidato não seja surpreendido com regras que extrapolem o edital, quanto a administração que fica protegida no sentido de ter a sua autonomia preservada dentro daquilo que está posto naquele edital. Todos os interessados, também os órgãos de controle, eles podem intervir, questionar judicialmente aquelas regras internas que estejam eventualmente extrapolando o regramento jurídico que versa sobre aquele tema que está sendo disposto no edital. Na decisão que concedeu o direito de a estudante permanecer no curso sem passar por avaliação heteroidentificadora, a 5ª turma do TRF da Primeira Região considerou entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, se o edital estabelece que a simples declaração habilita o candidato a concorrer às vagas destinadas a negros e pardos e não fixa os critérios para a aferição desta condição, não pode a administração, posteriormente, sem respaldo legal ou no edital, estabelecer novos critérios ou exigências adicionais, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao edital. Na época da Covid-19, tivemos que nos separar de entes queridos de diversas formas. Entre os povos indígenas, houve casos de vítimas da doença que acabaram sendo sepultadas longe das suas comunidades e das tradições que envolvem essa despedida. Uma questão assim chegou ao TRF da Primeira Região, que determinou a devolução dos restos mortais de indígenas vitimados pela Covid, possibilitando a realização dos rituais fúnebres pelo povo Yanomami. Confira com William Nascimento.
Guarani, Ticuna, Macuxi, Yanomami, Terena, Guajajara, Chavante, Potiguara e Pataxó. Esses são apenas alguns dos povos indígenas que ocupam o Brasil desde muito antes da colonização portuguesa. Esses povos reúnem, segundo o IBGE, cerca de 1.700.000 indígenas, a maioria na Amazônia Legal, que abrange o norte, parte do nordeste e do centro-oeste. O estado do Amazonas concentra 29% dessa população, mais de 490.000 pessoas. A luta indígena por direitos é antiga e contínua. Muitas comunidades enfrentam expulsões de suas terras por fazendeiros e grileiros, violência, exploração sexual e invasões de garimpeiros e madeireiros ilegais. A resistência indígena vai além de protestos e acampamentos. Em muitos casos, chega ao judiciário, que responsabiliza quem viola os direitos fundamentais dessas populações. Um caso emblemático julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região envolveu 2 adolescentes e uma criança Yanomami. Vítimas da Covid-19, por razões sanitárias, eles foram enterrados em Boa Vista, capital de Roraima. O povo Yanomami vinha lutando junto com o Ministério Público Federal para garantir o retorno dos corpos à comunidade. O caso teve decisão favorável já na primeira instância da Justiça Federal em Roraima, mas a União recorreu e a questão foi apreciada pelo TRF da Primeira Região, que confirmou o pleito dos indígenas, determinando a devolução dos restos mortais e possibilitando a realização dos rituais fúnebres pelo povo Yanomami. O juiz federal convocado João Paulo Piropo, relator do processo no TRF1, lembra o contexto de incertezas da pandemia. Incertezas em termos de conhecimento científico mesmo acerca das causas, efeitos, consequências da Covid-19. Eu me lembro que quando a gente perdia um familiar ou um amigo, muitas vezes não podia nem sequer fazer o enterro, né? E foi nessa circunstância que surgiu esse processo, que é datado de 2020, lá em Roraima, envolvendo 3 crianças e um adolescente Yanomami. Uma situação parecida é vivida por Edileuda Xanauaua, liderança indígena da terra Morada Nova, no Acre. Durante a pandemia, ela perdeu os avós e ainda tenta recuperar os corpos para realizar os rituais da tradição. Hoje nós temos esses 2 casos de 2 Xanenama, que foi o meu avô e a minha avó, que faleceram. Então, no nosso meio social, acontece que se nós enterramos o nosso ente querido distante de nós, significa que ele está perdido. E a nossa ancestralidade, ela acredita na espiritualidade, que ele estando ali perto, se tem uma família, se tem alguém do povo doente, a gente pede que ele venha, visita, faz a cura. Então, se ele está distante, a gente não tem como fazer essa ligação. Para o procurador Felício Pontes, a decisão do TRF1 é um marco no reconhecimento da diversidade cultural do Brasil. Eu vejo como algo extraordinário, porque ele faz com que a cultura dos indígenas, desses 305 povos indígenas no Brasil, possa ser vista como algo que deve ser respeitado pela sociedade dominante. Então, quando a justiça dos brancos, como eles dizem, faz com que haja o respeito a essa cultura dos povos indígenas, isso serve de exemplo, serve de precedente muito forte para que em outros casos similares isso também aconteça. E eu acho que esse é o primeiro impacto que esse julgamento deu, foi no sentido de que, olha, nós devemos respeitar a cultura desses povos, que é diferente da cultura da sociedade dominante. O magistrado João Paulo Piropo completa. É possível, sim, proteger essa questão dos direitos culturais, né, do povo Yanomami, que também é constitucionalmente protegido pelo artigo 231 da Constituição Federal, preservando os rituais fúnebres dessa importante comunidade indígena, determinando o translado dos corpos para as aldeias de origem.
Esse foi o Painel de Notícias. Semana que vem tem mais. Enquanto isso, fique com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Tchau!